Olá, bom dia! Nós estamos hoje aqui para mais um estudo de escola bíblica, onde nós vamos aprender mais sobre culto. Que bom que você está aqui, maravilhoso é a gente poder compartilhar desse momento juntos. E hoje a gente vai continuar falando o que é essencial para o nosso culto, o que não pode faltar no nosso culto. Para que um culto seja agradável a Deus, ele precisa ser um culto sincero. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre verdade e sinceridade no culto. E para isso eu convido a você, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que fale o nosso coração, que sonde o nosso coração, para que neste dia a gente seja ainda mais cheio do poder de Deus, do teu Espírito Santo, porque Jesus disse, nós vamos ler esse texto hoje, que o nosso Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que neste dia o Senhor ache em você esse adorador. Pai, muito obrigada por esse momento, podermos estudar a Tua Palavra, que sejamos cheios daquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, que possamos aprender, nos conscientizar mais e mais daquilo que precisamos ter no nosso culto como essencial. Sem isso a gente não consegue prestar culto, o verdadeiro culto que o Senhor merece. Por isso, Pai, nos conscientize com o Teu Espírito Santo, nos ensine neste dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Eu queria começar falando com você sobre um texto que está em Mateus 15, 7 a 9. Vamos acompanhar aí a leitura? Diz assim, palavras do próprio Jesus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse texto ele vem chamando bastante a nossa atenção numa adoração que é feita do lado de fora, mas dentro do coração não há essa intenção. Fala que o coração desse povo está longe de Deus. E desde do nosso comecinho aqui, eu quero que você pense. Peça ao Senhor, sonda, Senhor, meu coração, na hora que presto culto ao Senhor. Uma frase que eu sempre costumo orar, essa frase sempre está presente nas minhas orações é: Senhor, ajuda-me a adorar ao Senhor, a orar ao Senhor, pelo que o Senhor é, não pelas suas mãos. Porque as mãos do Senhor nos trazem coisas, nos dão o sustento. Mas se nós adorarmos a Deus apenas olhando para suas mãos, esperando receber algo, o propósito no nosso coração já não é um propósito correto, como o Senhor Jesus fala, em espírito e em verdade. Já é uma adoração interessada em algo, em receber algo, em estar ali aguardando algo. É como se fosse uma troca, uma barganha. E na verdade nós não devemos prestar o nosso culto assim. Eu queria falar com você também um pouquinho sobre a palavra sinceridade. A palavra verdade, ela é Jesus, ela é a palavra de Deus, como nós aprendemos no domingo passado com o nosso pastor. E também eu queria falar um pouquinho da palavra sinceridade. A verdade, ela está clara, né? Eu acredito que você entenda o que é verdade, mas a palavra sinceridade é muito legal porque ela tem uma raiz, ela tem uma história por trás dessa palavra. O porquê que é sincero, né? Sinceridade. A palavra sinceridade é sem deteriorização, sem estar adulterado, julgado à luz do sol. Por que ela vem nessa colocação? Antigamente, pessoas que trabalhavam com metais preciosos, trabalhavam com porcelanas, se tivesse alguma alteração na peça, alguma quebra, alguma falha, vinha-se com cera, completava aquela falha e tinha toda uma maquiagem para tampar aquela falha que havia naquele objeto. E por isso, quando o metal, a porcelana, ele era
original, ele era bem feito. Se falava, ele é sincero, sem cera, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma alteração, sem nenhuma adulteração. Até porque, se fosse feito com cera, quando aquecesse aquele material, derreteria. Então apareceria sua falha. Então não havia, por exemplo, eu vou usar essa palavra maquiagem, porque eu acho que fica um pouco mais claro pra gente a questão de tampar algo, aparentar algo, mas aquilo que não é. Então, o nosso culto, a gente vai começar falando sobre algo que é essencial no nosso culto, que é a sinceridade, porque não adianta nós nos trajarmos de uma roupa que a gente acha que é adequada para prestar culto ao Senhor, nós fazermos um semblante, nós nos colocarmos numa determinada posição, ajoelhados ou de mãos para cima. Isso no nosso culto individual ou no nosso culto coletivo. E quando, na verdade, o nosso coração não está vivendo aquilo. Por isso que Jesus já começa advertindo aí, ele fala hipócritas, porque aquele povo honrava com os lábios, talvez com as mãos, talvez ajoelhados, mas ele não honrava com o coração. Então ali havia uma maquiagem, havia uma cera. Então, para o nosso culto ser sincero, ele precisa ser um culto que, testado no fogo, ele não apresenta nenhuma falha, nenhum defeito. Na verdade, a intenção do nosso coração, ela é sincera, é realmente de prestarmos culto ao Senhor. Por isso, eu quero que você lembre, na semana passada nós falamos sobre amor. É essencial no nosso culto a gente amar ao nosso Deus para conseguir adorá-lo. Reverenciar o nosso Deus, importantíssimo. O nosso Deus, ele é o único digno de ser adorado. E neste dia nós estamos falando sobre verdade, sinceridade. Eu quero te perguntar, você tem prestado o seu culto em verdade ao Senhor? Com sinceridade? Vamos ao texto da mulher samaritana com Jesus conversando e ela pergunta: Mestre, vejo que és profeta, e aonde é que a gente deve adorar? E é interessante porque ela traz resposta para nós. Hoje não há um lugar para adorar, mas o templo do Espírito Santo hoje é o nosso coração. Então, aonde estivermos, nós vamos adorar ao Senhor. E fala assim, João 4, de 23 a 24. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O próprio Senhor Jesus fala que Deus se importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu queria conversar com você sobre alguém que teve interesses na adoração e te mostrar essa face, né, da sinceridade e da não sinceridade. Uma pessoa que usou essa palavra adorar e usou de uma forma equivocada, errada, foi Herodes. Quando os magos do Oriente chegaram procurando, né, a Jesus, o nascido, para que eles adorassem, né, ali oferecessem ouro, incenso e mirra, e eles foram procurar Herodes, e Herodes se atentou àquela informação e falou: quando vocês descobrirem, venham e me informem, porque eu quero adorá-lo. Na verdade, Herodes ali queria destruí-lo. Não havia uma intenção no coração de Herodes, mas o seu lábio estava falando de adoração. Interessante nós pensarmos, a gente às vezes pode olhar para Herodes de uma maneira assim, nossa, realmente, está vendo? Ele queria, porque ele entendeu que era alguém que iria tomar o lugar dele, era rei. Mas eu quero te perguntar hoje, se quando você para prestar culto ao Senhor, se o seu coração está realmente em prestar culto ao Senhor. Se quando, às vezes, a gente se reúne e, como igreja, às vezes, vamos dizer que temos que debater algum assunto e a gente fala, não, mas precisamos adorar ao Senhor.
Será que realmente a gente está com essa intenção de adorar ao Senhor ou há algum interesse pessoal e eu coloco isso como uma adoração ao Senhor ou a pessoa coloca isso como uma adoração ao Senhor apenas para parecer algo espiritual, para parecer alguém que é santo, mas que na verdade há os seus interesses ali? Que a gente se analise, porque a boca de Herodes falou uma coisa, mas a intenção dele era outra. Era nítido que ele não queria adorar a Jesus. O desejo de Herodes não passaria no teste da sinceridade. E o seu desejo passaria no teste da sinceridade? Sua real intenção era manipular as circunstâncias. Olha o que a gente está falando. Será que hoje a gente está tentando manipular, falando, não, precisamos adorar, precisamos nos reunir, precisamos... Será que realmente é uma intenção de adoração ou é de manipulação? Ele, na verdade, queria matar Jesus. Ele queria, tanto é que depois houve um decreto, os meninos abaixo dos 2 anos, quando ele sentiu que os reis magos não voltavam, né, os magos do Oriente não voltariam a falar com ele, ele realmente faz um decreto e morrem muitos meninos por conta desse decreto de Herodes. Uma coisa que eu acredito que é importante para nós orarmos o Salmo 139. Eu já estou falando isso desde o início também, mas vamos ler ele junto? Que fala assim, Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que você hoje peça ao Senhor, Senhor, sonda o meu coração, para que eu possa adorá-lo com verdade, com sinceridade. Porque o próprio Jesus falou que Deus se importa que adoremos a Ele com sinceridade. É interessante como a palavra adoração e adorar em sinceridade, ela vem se referindo a algumas pessoas. Os magos do Oriente, um chefe romano que adorou a Jesus pedindo que ressuscitasse a sua filha. E interessante que muitos desses milagres, muitas dessas curas que o Senhor fez, ele sempre falava, né? A tua fé, é admirável a fé que tens. Ele olhava o coração. Hoje, o nosso Deus continua olhando para o nosso coração. O chefe romano, né? Eu já falei. Os gregos também vieram adorá-lo. O nobre de Cafarnaum foi um que adorou. E não só o povo judeu, né? Como nós acabamos de ler aqui e informar, mas também a todos os povos. Isso mostra também que Jesus veio para todos nós. Interessante que os primeiros a reconhecerem com sinceridade quem era Jesus, adorando, eram pessoas que entendiam qual eram as suas debilidades, qual eram as suas carências, qual eram as suas questões mais íntimas. E o Senhor Jesus, ele olhava aquele coração tão necessitado e ali o abençoava, como eu falei, trazia curas, milagres, e a gente não vai adorar o Senhor apenas olhando para suas mãos, mas olhando para quem ele é. E interessante que até a mulher samaritana, Jesus ofereceu a ela uma água, que se ela bebesse ela nunca mais teria sede, mas ele não ofereceu a ela dinheiro, prata, ouro, nada disso, e ali ela virou uma missionária, né? Porque logo em seguida ela foi falar de Jesus para aquele povo e muitos vieram e creram, porque viram a Jesus. Mas eu queria perguntar a você, o que move hoje o teu coração para adorar? Nós falamos desde a primeira aula nossa sobre esse estudo de culto, que para nós prestarmos culto nós precisamos reconhecer quem nós somos. Em primeiro lugar, reconhecer quem Deus é e depois quem nós somos. Porque o arrependimento ele produz essa sinceridade no nosso coração. Que hoje você se arrependa, que hoje você preste culto ao Senhor com sinceridade, com verdade, em seus lábios e em seu coração. Não precisa de muitos gestos, não precisa de muitas posturas, mas precisa de um coração totalmente voltado para o Senhor. E aí também cabe a nós não julgarmos quem está adorando ao Senhor e quem não está adorando ao Senhor. Só sabe que aquela pessoa que está no seu coração ali voltado totalmente para Deus. Hebreus 10,
22 nos dá uma excelente dica para nós fecharmos essa aula de hoje. E fala assim: aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado de má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Querido, querida irmã, que possamos adorar ao Senhor em espírito, em verdade e com sinceridade no nosso coração. Vamos orar? Paizinho, muito obrigada por tua palavra, muito obrigada por tudo que tu és, muito obrigada por tudo que fazes, ó Deus. Muito obrigada por tua presença tão maravilhosa em nosso meio, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos ama e cuida de nós em todos os momentos. Pai, muito obrigada, porque nós fomos alcançados pela tua graça, nós somos pecadores, não merecedores do teu amor. Mas obrigada porque a tua salvação nos alcançou, o teu amor, tua graça nos alcançou e por isso hoje nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigada por nos amar, obrigada por cuidar de nós. Nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Em Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe e seja cheio da presença de Deus nesse dia. Um grande abraço.